Bom dia a todos. Eu sou André Cardoso, faço parte da diretoria do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, professor da UFRJ, presidente da Academia Brasileira de Música. Estou aqui hoje na função de mestre de cerimônias, porque meu amigo Ricardo Apesato, que fez a participação ontem aqui, estará como mediador da mesa, da primeira mesa de hoje, que vem a ser uma das mais importantes desse nosso encontro pela repercussão do assunto, né, não só aqui no Brasil, entre nós músicos de orquestra, como também internacionalmente. Por isso, tivemos a alegria de poder contar com nossas colegas do IBAMA, que estão aqui generosamente para conversar conosco. Então, já dando início, eu chamo o Ricardo Apesato, que vai ser o nosso mediador, e ele faz os convites para os demais da mesa. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes. Então, vou começar aqui chamando os colegas, as colegas, para essa conversa que vai ser tão importante, tão simbólica para esse nosso encontro. Então, eu chamo ao palco a Cláudia Mello, que é analista ambiental do IBAMA. Bem-vinda. Eu chamo também a Lívia Carina, que é também do IBAMA. Chamo também a Marcela Hermida de Paula, que é a coordenação do comércio exterior do IBAMA. O Alísio de Matos, que ele é arquiteto da UFRJ. Bem-vindo. E, por fim, o Jefferson Colassico, que é presidente da Associação dos Profissionais da USESP. Obrigado. Fique à vontade. Bom, gente, esse é um assunto muito importante, eu acho que para ser conversado, para ser debatido. Vale a pena, eu acho que, destacar que esse encontro do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto é a segunda edição do nosso encontro de orquestras. O fórum que representa hoje mais de 200 instituições do setor de orquestras, ópera, orquestras sociais, orquestras jovens, enfim, são mais de 200 instituições e mais de 1.500 pessoas envolvidas e associadas, entre artistas, luthiers, técnicos e trabalhadores da cultura. Então, para nós é uma honra muito grande recebê-los para discutir esse assunto que diz tanto e que vai impactar tanto no nosso setor. Vale a pena comentar que essa mesa hoje é um desdobramento de uma conversa que já foi iniciada em São Paulo, no dia 10 de julho, na Sala São Paulo, promovido pela USESP, teve a mediação do Marcelo Lopes, e que, na verdade, traz uma preocupação do setor justo com os músicos e os artistas e a circulação do pau-brasil, que é o elemento básico para a construção dos arcos para os nossos artistas. A gente milita muito pela preservação do pau-brasil, mas nos preocupa como a gente consegue construir, a partir do diálogo, uma resolução que possa garantir tanto que a nossa música a gente possa seguir fazendo o nosso ofício, que isso não impacte no artista que está no palco, que não tem como fundamento ou como missão de vida vender arco ou vender madeira, em si, tocar o seu instrumento, e como a gente pode construir juntos um percurso para ter a melhor resolução possível para todos os aspectos, pelo cuidado pelo pau-brasil e também pelo cuidado pela música que é feita
por meio dos arcos dos instrumentos. Então, eu começo a nossa conversa. Eu queria pedir para a Cláudia, se ela pode começar. Bem-vinda. Primeiramente, quero agradecer o convite a vocês, né? Estamos aqui num tema muito importante também, que teve início desde a primeira vez que o Pau-Brasil entrou no anexo da CITES, né? Em 2007. E antes disso mesmo, a gente já estava preocupado com a madeira, com a espécie, porque é uma espécie explorada desde o descobrimento do Brasil. Estamos aqui para ouvir, para esclarecer dúvidas, para trabalharmos juntos na preservação da espécie e na continuidade da música. E vou passar a palavra para a Lívia, para ela comentar melhor. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Muitíssimo obrigada pela oportunidade do diálogo. Aqui, eu estou aqui representando o presidente do IBAMA, estou como diretora de Biodiversidade e Florestas. Ele está envolvido com a COP lá na Amazônia, não pôde vir. Mas a intenção nossa é fazer um esclarecimento hoje, não é? O que seria a passagem do Pau-Brasil da CITES do anexo 2 para o anexo 1. Nós estamos muito preocupados. O pau-brasil é uma espécie endêmica, né? Ou seja, só existe aqui no Brasil, o plantio nativo só existe no Brasil, não existe em lugar mais nenhum, por isso deu o nome, né, ao nosso país. E a nossa preocupação maior é fazer a CITES é uma convenção de comércio exterior, de biodiversidade, né, flora, fauna, e nossa preocupação é que haja um esforço não só do Brasil na proteção da espécie e combate à ilegalidade. O que existe hoje, por conta dela está incluída na CITES 2, existe um esforço do Brasil de identificação de irregularidade, de fraudes, de vistoria, de fiscalização. Porém, não existe até então nenhum compromisso internacional desse esforço de controle lá fora. Então, o pau-brasil ele é exportado de forma ilegal, muitas vezes, né? E esse esforço não existe controle lá fora. A intenção de transferir do anexo 2 para o anexo 1 é exigir que lá fora tenha também o mesmo controle e o mesmo rigor que nós temos aqui no Brasil. Então, existe uma força do Estado brasileiro de controlar o que existe aqui, da espécie, da origem, de como é que está explorado, porém, lá fora não existe esse esforço, né? E, na passagem do anexo 2 para o anexo 1, seria esse compromisso dos outros países a fazer o mesmo que nós fazemos aqui. Então, assim, o rigor do uso existe entre nós, mas não existe lá fora. Então, a intenção nossa, e nós precisamos muito de vocês, porque a arte tem um alcance gigantesco, né? Muito mais do que nós do IBAMA ou ambientalistas nesse sentido. Então, a promoção de plantios, a promoção da sustentabilidade do pau-brasil, a voz de vocês e o som e a música de vocês tem um alcance muito maior do que o nosso, né? Então, o propósito, né? Nós escrevemos, né, Cláudia e Marcela, nós escrevemos, foi um esforço grande de identificação da justificativa para que isso aconteça, né? E hoje nós estamos aqui para poder mostrar qual a diferença e o que isso vai impactar no dia a dia de vocês que são músicos, né? O pensamento nosso, o esforço nosso é para identificar o que existe de ilegalidade lá fora e não criminalizar o músico, nem aqui, nem lá de fora, porque, afinal, vocês são usuários do pau-brasil, né? Vocês não são o explorador ilegal do pau-brasil. Então, estamos aqui hoje eu vou passar a palavra para que a gente possa tirar dúvidas e ficar de uma forma mais dinâmica para que a gente possa conversar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Posso pedir para o Alísio, eu acho que para a gente fazer um contraponto, aí depois eu te convido. Pode ser, porque aí eu acho que a gente vai intercalando, eu acho que as múltiplas percepções, tanto da perspectiva do IBAMA quanto
os construtores. Alô? Pois é. Todos nós, archetias, obrigado, estamos alarmados com a possibilidade da inclusão do pau-brasil no anexo 1. Porque sabemos que, se isso acontecer, vai causar um transtorno, além de acabar com a profissão de archetier, ou arqueiro, né, em português, né? Eu conversei com vários, eu tenho colegas na França, Estados Unidos, né, sobretudo na França, foi onde eu aprendi a fabricação de arcos. Eles se recusam a fazer arco em fibra de carbono. Eles têm um pequeno estoque, tem uns que têm mais, uns têm menos, é normal, né? Eu sei, não vou nomear aqui, quem tem muito estoque, quem tem pouco, que eu acho que tem pouco. Não vem ao caso, mas eles se recusam a fabricar em fibra de carbono. Essa é uma questão. Por quê? Aí seria um trabalho industrial, não é mais um trabalho artesão, artista, não é? Porque o artesão faz o objeto, o artista faz o objeto que soa, não é? Tem características acústicas, não é? Por isso tem poucos bons archetiers no mundo todo. Tá? Tradicionalmente, a escola francesa é a mais reputada no mundo, né? Desde François-Xavier Tourte, em 1785, por aí, ele começou a usar o pau-brasil. Experimentou vários tipos de madeira, né? E chegou à conclusão que o pau-brasil reúne as qualidades de excelência para a construção do arco, né? E então ele percebeu que ela tem peso, densidade, nervosidade, elasticidade, tem tudo, né? Então, a partir dele, e ele conseguiu vários outros, ele era um archetier de muito prestígio, ele conseguiu até o uso de materiais, na época era proibido, materiais nobres, metais nobres, na utilização da construção do arco, como prata, antigamente era só maishor, níquel, né? Prata e ouro, né? A partir dele que se começou a usar esses materiais. Então, ele definiu, a partir dele, todo mundo começou a fazer arco em pau-brasil, né? Era usado para moer, né? Moer para fazer tintura vermelha, que era a tintura nobre, né? Da nobreza. Então, gastava esse pau-brasil fazendo isso, né? E há quantos anos, né, gente? Há 500 anos, né? Quase 500 anos. Por que a espécie não desapareceu? A extração continua. Todo mundo corta, o pessoal vai cortando. Gente que não precisa não corta, mas outros que são gulosos por dinheiro vão cortando. Está na mata, não tem IBAMA para vigiar, não tem pessoal, claro que não tem pessoal o bastante para vigiar uma mata, né? Eles querem mais e mais, e tem clientela, e vão cortando. Esse aí é um problema, né, para a gente, né? E que os archetiers sofrem agora. Vão sofrer agora com a inclusão no anexo 1. Né? Vai ser uma catástrofe para a gente. Eu capaz de parar de fazer arco. Eu sou o único archetier do Rio. Então, eu vou parar de fazer arco, porque vai ser um terror. Eu não vou poder mais fazer arco. Tá? E os colegas da França, conversei com o Arthur de Brocard, ele é um dos que apoiaram o replantio de pau-brasil no Nordeste, né, de PCI, Comurnat, né? É da França, né? E com quem eu tenho mais intimidade. E com a inclusão no anexo 1, ele será proibido de colher o que eles tanto vêm investindo, né? Há anos, há 30 anos que eles começaram a investir, né, nos plantios no Nordeste, né? Acho que foi em Recife,
É uma senhora, eu acho que o pai dela plantava pau-brasil, e ela continuou, e ela fez uma sociedade com a Comirnaty, e acho que plantaram 350 mil árvores, e eles vão ser proibidos de cortar. E agora? Vai ser um papelão, né? Não, vai ser, como se explica isso? Eles investiram, continuam dando subvenção anualmente e vão ser proibidos de colher. Né? Isso é uma aberração, não é não, gente? É revoltante até, não é não? Então, eu acho que, na minha opinião, eu tenho propriedade em Saquarema, eu replanto. Replanto e dou mudas. Faço minha parte. Né? Eu replanto as 3 espécies mais conhecidas, que é a folha de arruda, que eles chamam no sul da Bahia, né? De onde minha madeira veio, e folha de Vitória, que é endêmico na região do Espírito Santo, e folha de laranja, ou folha de laranjeira, né? A folha grande, parece folha de laranjeira mesmo. São esses 3 tipos. Eu replanto esses 3 tipos. Tá? Não é uma produção grande, mas já são árvores de 23 anos, que nunca vão ser cortadas por mim. Isso eu garanto. Porque eu não preciso de madeira. O que eu tenho basta para mim. Por que eu vou cortar? Não é? Eu acho que quem precisa é os jovens, a nova geração. Então, eles têm que ter material para trabalhar. E talvez seja material de reflorestamento, né? Não é da mata, né? Claro. Acho que só vou te pedir um segundinho. Vou pedir para a Eulícia. Ela chegou? Oi, Eulícia, bom dia. Tudo jóia? A gente queria te convidar, se você puder estar com a gente. E aí... Obrigado. A Eulícia da Funarte está aqui com a gente. Bem-vinda. Marcela, por gentileza. Bom dia, a todos. Eu sou a Marcela, servidora do IBAMA, e atualmente estou como coordenadora da Coordenação de Comércio Exterior, Autoridade Administrativa CITES. Né? Então, assim, eu acho que, antes de tudo, agradecer esse espaço, né, que vocês concederam para a gente. Eu acho que é muito importante, realmente, a gente fazer essa conversa, a gente dirimir essas dúvidas, esclarecer vários pontos e entrar num consenso em relação a isso. Né? Antes de tudo, assim, enquanto órgão ambiental, a gente nunca teve nenhuma intenção de atrapalhar a indústria da música, atrapalhar um músico, um archeteiro, nada disso. Enquanto órgão ambiental, a nossa preocupação realmente é a gente acabar com o pau-brasil e a gente não ter a possibilidade de, em algum tempo, ter um arco de violino de pau-brasil. Porque hoje a gente tem estudos, e eu vim da academia, fiz doutorado em tecnologia da madeira. Então, assim, trabalhei muito tempo dentro de laboratório, indo ao campo, e eu sei como a coisa realmente, assim, a gente vem dizimando há 500 anos, mas a gente vai ter um momento que a gente não vai ter mais. A gente não vai ter mais pau-brasil. Então, essa é a nossa preocupação. E, assim, deixando claro, as nossas leis nacionais, a legislação do Brasil, ela já protege o pau-brasil. Hoje já é proibido você cortar uma madeira de pau-brasil da mata e fazer seja o que for com ela. Um arco de violino, seja qualquer... Só que o que a gente quer, então, já que isso já existe no nosso país, o que a gente quer é levar essa mesma proteção, essa mesma conscientização, esse mesmo rigor lá para fora. E é uma coisa que hoje a gente vê que é absolutamente necessária. Só que, ao contrário do que o professor Elise falou, do plantio ser criminalizado, da gente não poder... Não, o IBAMA ele não vai criminalizar o plantio. Esse plantio ele pode ser cortado. E o que a gente quer é incentivar o plantio. Na verdade, a gente tem uma visão bastante otimista em relação a isso, está tentando diálogo com a academia para que a gente incentive o plantio, certo? Então, às vezes, é construída uma narrativa que destoa, às vezes, do aspecto técnico e legal, em que a gente se fundamenta mesmo. Então, assim, não é proibido doar semente, doar muda, plantar pau-brasil, muito pelo contrário. Então, a nossa ideia é fazer um trabalho de incentivo ao plantio dessa espécie que carrega o nome do nosso país. Né? Então, assim,
A ideia é essa, é a gente incentivar, a gente cadastrar esses plantios, a gente cadastrar essas pessoas, incentivar esse trabalho artístico, certo? E conseguir realmente uma proteção uniforme, né? A gente ter o controle, a rastreabilidade lá fora, né? Então, assim, e não penalizar o nosso país aqui com leis rigorosas como a gente tem, a nossa lei da Mata Atlântica protege de forma absoluta desde 2007, e lá fora a gente ter a permissividade, a gente não ter rastreabilidade, a gente ter estoques grandiosos. Então, é isso que a gente quer fazer, sabe? E construir resoluções, instruções normativas em conjunto. Hoje, a gente começou uma construção, né, dentro da coordenação, e toda a nossa fala, o tempo todo, isso faz sentido para eles, a gente precisa trazer eles para perto, sentar com eles e ver o que faz sentido. É uma instrução normativa que não prejudique ninguém, que não tire o trabalho de ninguém, que não tire o ofício de ninguém. A gente está falando de cultura, de arte. É uma coisa que precisa ser valorizada e inspirar todo mundo. Então, assim, a gente vai ouvir as necessidades de vocês, nada vai ser construído separado. Talvez vocês ficaram com essa... Nossa, eles querem elevar de anexo 2 para anexo 1, mas eles não perguntaram para a gente. Mas a gente vai fazer a proposta nos nossos termos. É isso que a gente também quer conversar e dialogar, certo? De forma que a gente construa um passaporte musical, que seja uma coisa extremamente... que seja algo tranquilo e fácil e acessível, né? Aí, por um ponto, eu imagino, mas a gente vai criar mais burocracia. Mas, gente, do outro lado da ponte, a gente tem não ter mais pau-brasil. Essa é a verdade. Não ter mais, né? A sua pergunta, mas em 500 anos de exploração ele não acabou. Gente, a gente tem pesquisadores, a gente tem muita gente que vê que vai acabar. A gente tem uma realidade muito difícil hoje, né? Nossa Mata Atlântica foi dizimada. Então, é o IBAMA chegando e falando, vamos propor mudar isso lá fora. A gente pode fazer isso, a gente faz parte de uma convenção, são 187 países, o Brasil tem uma cadeira ali de respeito, entendeu? A gente é um país forte nisso. Então, vamos mudar isso e vamos construir, né? Tudo que a gente puder construir de normativa, que seja e vai ser construído com vocês, para facilitar, certo? Facilitar o trabalho de quem constrói, de quem fabrica, facilitar o trabalho de quem viaja muitas e muitas vezes pelo ano. Então, tudo precisa ser uma coisa factível para vocês, né? E essa está sendo a nossa construção. É uma construção colaborativa, entendeu? Então, a gente vai sentar e vai ver com vocês o que é viável, quantos arcos de violino você viaja, quantos são, como é que a gente consegue fazer a caracterização individualizada deles. É possível? Não é possível? O que atrapalha vocês num aeroporto? É um fiscal do IBAMA? Então, vamos sentar e vamos conversar. A gente precisa ter isso facilitado, porque a gente sabe que vocês não são criminosos. Muito pelo contrário, né? Vocês são muito prejudicados por esses criminosos, de forma que vocês nem conseguem enxergar, pela grande possibilidade de nunca mais ser possível construir um arco de violino de pau-brasil. Eu acho que é um absoluto crime contra todos nós, contra a arte, contra o meio ambiente, contra a cultura, contra o Brasil. Então, essa é a nossa proposta, é defender uma coisa nossa e facilitar e construir junto. Interessante é chegar na COP enquanto país. Não é a indústria musical, o IBAMA, são caixinhas. Não, a gente é Brasil, a gente é país, a gente precisa defender o nosso país. Então, acho que... Super, super, obrigado. Eu acho que essa é um anseio, é muito bom a gente poder conversar sobre isso, porque eu acho que até para ficar claro quem são os entes, né? Existe uma indústria da música, que são os grandes fabricantes. No nosso caso, não, nós somos os intérpretes, os artistas, então que vão usar o arco do violino, do violoncelo, enfim, que seja como instrumento de trabalho. Ou fabricando, quanto um artesão fabrica de arcos de violino por ano? É muito pouco comparado a uma indústria. Então, acho que o mais importante para nós é a gente poder dialogar para que todos os interesses possam ser contemplados nesse processo como um todo e a gente acabe não sendo esmagado, como você falou. Assim, as nossas orquestras viajam, a gente recebe orquestras internacionais nas nossas temporadas, então eu acho que tem um desafio enorme para que a gente consiga realmente equacionar todos esses interesses de forma positiva, exato. Eu acho que esse é a gente está muito contente, eu acho que para poder falar sobre isso, eu acho que eu tenho esperança que a gente se desdobre depois, possa seguir conversando, até a gente tem depois ao final um texto. Mas aqui eu queria passar para a Eulícia. Posso passar para elas já falaram.
Ai, desculpa, gente, que eu me atrasei. Na verdade, eu não estava nessa mesa, mas fico feliz de estar sendo incorporada agora à mesa, porque estamos no grupo, né, na Força Tarefa Pau Brasil. Então, é só para vocês saberem, existe um grupo no momento, né, um grupo de trabalho que a gente chamou de Força Tarefa Pau Brasil, e o MINC e a Funarte estão nesse grupo, né, nós fazemos parte, a Roberta Serri, lá do Ministério, a Lilian Cabral, que nos dá assessoria também, que é violinista e é também servidora do Ministério da Cultura. Eu também estou lá nessa força-tarefa, né? Nós temos até uma reunião agora, essa semana, e então é ótimo que nós estejamos aqui debatendo junto com vocês, com as orquestras, né? E como Marcela falou, bom, nós estamos tentando construir esse consenso do Brasil, né? Como governo brasileiro, é lógico que queremos preservar o pau-brasil, eu acho que não há dúvida disso, nenhuma dúvida, né? A questão toda que a gente sempre coloca, assim, do ponto de vista do Ministério e da Funarte, é sobre essa preocupação, né, de como talvez os músicos possam ser prejudicados, ou mesmo os artesãos archetiers, e isso, justamente, a gente encontrou no IBAMA, a gente tem encontrado muita disposição, né, para o diálogo e também uma sensibilidade em relação a isso, né? Então, ficamos felizes com isso. E assim, o que eu poderia acrescentar agora, né, assim, que já estamos conversando no Ministério em relação a isso, e que vamos colocar isso na reunião também, assim, a gente quer sugerir algumas medidas, né, em relação até à fiscalização das oficinas, ao cadastramento de artesãos, ao cadastramento de fabricantes e de archetiers, ou seja, né, um registro, porque já existe um registro do artesão da madeira, né, e aí a gente poderia talvez criar um específico para esse profissional que lida com isso, que faz os arcos, né. Então, e termos um cadastro nacional para saber quais são essas manufaturas, essas oficinas, né? Sim, também, exatamente, né? Quer dizer, talvez nessa etapa do processo, né? Aí dessa compra dessa madeira, e quando chega no profissional artesão, né? Aí esteja o maior gargalo nosso, né, no sentido de fiscalizar mais esse ofício e toda essa dinâmica que ocorre ali, né, essa venda dessa madeira e como chega nesse archetier, ou como chega nessas manufaturas e indústrias, e, a partir daí, né, que madeira é essa que chegou ali e como. Então, a gente pode também pensar em alguma coisa nesse sentido, né? E depois eu acho que é isso. Assim, a gente ainda vai falar um pouco mais e debater entre nós sobre essa questão do passaporte musical. Eu acho que os músicos também podem colaborar conosco, né, assim, para construir isso, como vocês mesmos falaram, Marcela falou, de uma forma mais desburocratizada, né, e a gente a gente entende, e eu sei que essa é a opinião de vocês, porque já conversamos sobre isso, a gente entende justamente que não há uma criminalização do músico, né, do artista, do intérprete, né, porque o artista, quando compra um arco, né, ele não sabe exatamente,
né? Que madeira foi aquela, ou seja, e ele também não tem uma condição de fiscalizar isso, né? Ele não tem ao comprar um arco, ele não cabe a ele uma fiscalização, porque ele também não conhece, né? Até outro dia eu estava conversando foi com o Davidson, e eu falei assim: Davidson, você tem arco de pau-brasil? E ele falou assim: olha, eu não sei, me venderam como sendo pau-brasil, eu não tenho a mínima ideia se é ou se não é pau-brasil, eu não tenho como saber isso, né? E isso também, né, isso acontece, eu acho. Então, o músico, ele realmente não tem essa condição de fazer, né, de fiscalizar e de saber a procedência daquela madeira, né, que está ali naquele arco. Então é isso. Eu também estou aqui disposta, né, a dialogar, e estamos todos juntos nessa discussão, e me ponho aqui à inteira disposição de todo mundo. Super obrigado. Queria só fazer um comentáriozinho da fala do professor, quando ele falou da IPCI, da preocupação da França, Alemanha, Estados Unidos, com a entrada do anexo para o anexo 1, o que é que vai gerar para eles, né? Eles vão ter que comprovar que aquela madeira que ele importou foi legal. Tem muita madeira legal lá fora, mas também tem muita madeira ilegal lá fora. As madeiras que estão legais, que têm uma documentação de origem, eles vão poder continuar fazendo seus arcos de violino, vão continuar a poder exportar e comprar com o documento CITES, né? Os que estão ilegais, que é o problema, a preocupação deles, da autoridade administrativa desses países de fazer esse trabalho, porque vai gerar muito trabalho para eles também, né? Quanto às orquestras, eu estou sabendo que os Estados Unidos, eles trabalham já com um certificado que já existe na CITES, é o certificado itinerante. Então, eles emitem isso para as orquestras, que facilita o trânsito, né? Quando vem orquestra para cá, de vez em quando perguntam para a gente se vai ser necessário algum documento da gente, a gente fala que não, a gente só quer saber o dia e o horário da chegada do voo para facilitar a entrada, para não ficar naquela burocracia, né, toda de vistoria. Então, facilita, por enquanto está dando tranquilo, né? Portugal vai adotar também este certificado itinerante, e a gente também pretende adotar isto para as orquestras, para ser mais fluido, para facilitar, além do passaporte musical individual, né? Que é uma questão que a gente vai conversar com os representantes dos músicos, né? Para a gente poder chegar num acordo comum e facilitar. Mas, assim, eu queria deixar claro que a IPCI está produzindo algumas desinformações, como plantio. Eles estão causando terror mesmo, dizendo que tudo que foi plantado eles não vão poder colher, mas vão poder colher sim, porque a gente vai registrar esses plantios e vão poder ser explorados, tá? A gente já tem experiência de plantio de espécies CITES, claro que está no anexo 2, mas que ocorre fluido, né? A primeira licença de exportação de uma árvore originada de plantio, a Europa questionou, falou: opa, como assim, né? Como que você já está na CITES e vocês têm plantio? Aí a gente provou que tinha plantio, sabe? Então, o comércio continua tranquilo. Então, tudo que foi plantado, a gente está tentando cadastrar, tentando sistematizar isso e vai vistoriar, porque a gente quer saber também a situação do plantio. Não adianta dizer que plantou 300 mil mudas, plantar, tudo bem. Ela sobreviveu? Como é que está o crescimento? Esgalhou? Não esgalhou? Sabe? Então, a gente está com muita... está se aproximando da academia. A gente precisa da academia também. Incentivar pesquisa, né? Com o CNPq, incentivar a pesquisa nessa linha também. Tá? Então, seria isso, para a gente ter cuidado também com que a gente lê o que a IPCI está divulgando por aí, tá
tá certo? Obrigado. E aí, dando sequência, acho que também falando pelas orquestras e na perspectiva dos músicos, passar a palavra para o Jefferson. Obrigado. Bom dia a todos. Como o Ricardo falou, sou representante dos músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, sou contrabaixista, eu uso diretamente um arco de pau-brasil. E o que eu queria dizer a respeito disso, da parte de nós que somos músicos, vai muito de encontro com o que ela disse, com o professor disse. Nós não tratamos com a indústria. Músico de orquestra não trata com a indústria. A indústria tem interesses próprios. Os músicos compram de artesãos. Artesãos têm madeiras guardadas há décadas. O meu arco deve ter... Bom, está na minha mão há 35 anos, a madeira deve ter pelo menos o dobro disso. A participação dos músicos nessa questão é muito pequena. Eu não sou especialista, mas é tão pouco. Porque assim, nossa Mata Atlântica foi desmantelada em tábua rasa, né, para criar espaço, para colher os espécimes, mas a maior parte desse material foi descartado. O pau-brasil e outras árvores nobres são usadas para uma dezena de finalidades. O arco, com certeza, é mais nobre. Ele permanece conosco para sempre. Tem arcos de 100 anos. Arcos de pau-brasil que foram feitos até pelo... 150 anos. E a madeira muito mais antiga do que isso. Ou seja, esse material já está colhido, está cortado e está envelhecendo. Nós aqui todos não vamos ver o fruto da plantação do professor aqui, porque isso leva muito tempo. A questão não é essa. É claro que existem áreas de reflorestamento. Aquele professor da Universidade do Sul da Bahia me mostrou, falei com uma professora da USP, me mostrou que existem muitas e muitas áreas de reflorestamento. Se pode cortar, se não pode cortar, isso agora não é o problema, porque se as árvores estão lá, então existe uma questão de regulação. Minha esposa é bióloga também, eu sei bem como a coisa anda. Do ponto de vista do músico, e é uma preocupação mundial, já falei inclusive com a representante dos músicos da Filarmônica de Berlim, Eva Maria, eles estão muito preocupados, não é em tornar todo mundo criminoso, óbvio que não vai ser isso, mas vai jogar milhões de pessoas na ilegalidade do dia para a noite. Isso vai ter que ser certificado, vai criar um documento, e o documento vai certificar exatamente o quê? Quem é que vai identificar aquela madeira? Segundo uma professora que eu consultei, professora da USP, professora Verônica, disse que tem 3 maneiras de se identificar. Pela anatomia do material, por um teste químico e por um teste microscópico. Todos eles são invasivos, para se ter certeza se aquele produto é pau-brasil ou não. Como eu disse, o meu arco é porque me disseram que é consenso. Se eu tenho certeza absoluta, não. Não tem, porque a gente não tem. E vai ter que certificar o quê? A forma, o tamanho, o peso, a cor. Vai ter que ter um especialista em cada canto para resolver isso. E como já existe em outras questões, não de madeira, mas você vai passar por uma barreira alfandegária, alguém vai ter que olhar para aquilo e dizer, isso é pau-brasil? Vou dizer, não sei. Ele vai dizer, eu também não, então está apreendido até que alguém diga que é. Ou se não é. E quem vai validar aquele documento? Isso é uma preocupação de todas as orquestras no mundo, com quem eu venho conversando, de se criar um impedimento de tráfego desses materiais que não vai impedir, em absoluto, o cara que continua cortando árvore ilegalmente, porque bandido está nem aí para a legislação. Uma coisa que eu experimentei, pessoalmente, é que, antes de 2007, era muito comum aparecer em São Paulo pessoas vendendo madeira. Vendia um pouco em São Paulo e relevava o resto para a Europa. Em 2007, isso acabou. Por quê? Porque o material estava proibido. O que é bom, porque você percebe que a medida foi efetiva. Os artesãos têm seu material lá, eles também não compram, eles compram de um fornecedor. Se a regulação é na fonte, se o material é regulado, não tem mais extração ilegal, certo? Se tem, é criminosa. Não é para ter, está proibido. Então, a gente está falando, esses são os criminosos. Para esses tem o rigor da lei. Se o professor aqui, o artesão, compra a madeira da madeireira, do fornecedor, com a sua nota fiscal, com certificado de procedência, sim, fim. Faz o que quiser com a madeira. A gente está falando de arco, parece que os músicos é que
acabaram que dizimaram a floresta. Não, os músicos não. A questão, o setor musical, essa é a menor parte. Talvez o professor, na vida dele inteira, ele vai conseguir trabalhar 1 metro cúbico de madeira. E olhe lá, é muito pouco. E os artesãos, eles têm estoque, sim, porque eles querem envelhecer a madeira para que ela fique na melhor condição possível. Ou seja, é muito pouco. A regulação e a exigência na fonte me parece muito mais efetiva do que querer que eu certifique um arco que está comigo há décadas. Eu não vendo arco. Eu não compro madeira. Eu já disse isso lá em São Paulo. Eu comprei de um artesão incrível, que eu não sei de onde ele comprou. É claro que nossa responsabilidade, como brasileira, não deixar isso ser extinto de jeito nenhum. Nós sabemos que não, extinto não vai ser, porque tem gente muito séria que guardou. E a gente vai plantar. Pode demorar muito tempo para a gente poder colher. Mas a gente, como brasileiro, que pensa tudo muito curto, eu estava dizendo aqui para ela que, na música sinfônica, a gente pensa tudo em décadas. O que a gente quer para a próxima década, para os próximos 20 anos? Nós formamos os nossos próprios músicos porque é tudo muito lento, como na natureza. O recurso é renovável. Então, nós apoiamos, e o Ricardo vai ler isso depois, nós apoiamos, sim, que isso seja rigorosamente cuidado na fonte, que as barreiras alfandegárias sejam capazes de proibir ou aceitar que esse material seja vendido. Agora, se isso entra no anexo 1 e a circulação ficar proibida, isso imediatamente vai parar todas as orquestras do mundo. Até a regulação, a documentação, a burocracia tentar arrumar um jeito de resolver isso. Não existe isso para material nenhum. A gente faz exportação temporária da nossa orquestra, muitas vezes. Custa milhares de dólares com despachante aduaneiro, equipes especializadas de material que vai e volta todo ele. Eu não sei se eu tenho condições de fazer isso pessoalmente. Eu vou emitir um documento. Quem vai emitir? Quem vai ler? Vão ser 187 documentos, um para cada país. Pode ser que não, a gente crie. Isso é um passo a mais para mais coisa errada acontecer, para mais falsificação. Porque assim, eu nunca falsifiquei nada. Eu saio com o meu arco e vou e volto, e eventualmente alguém se arrelia com o parafuso que tem dentro, porque ele é pontiagudo. Nunca se encrencaram com a madeira. Outros materiais, nós mesmo já banimos, por exemplo, o professor pode dizer aqui, a gente não usa mais material de origem animal. Não tem necessidade, não participa do som. No caso, o marfim e a carapaça de tartaruga, que foi amplamente utilizada. Não tem mais sentido usar isso. É consenso. As peças que tem são históricas. E aquelas pessoas que querem viajar com elas trocam essas peças. O pau-brasil não. O pau-brasil é formidável. O som dele é maravilhoso. E o som de todas as orquestras do mundo hoje é da madeira brasileira. Isso é um orgulho nacional. A gente deve preservar, sim, cuidar da extração de recursos renováveis, obviamente, na fonte, não na ponta. Porque toda vez que se eu tiver que ter um documento para certificar meu arco que ele é de pau-brasil, nós estamos olhando para 60 anos atrás. Isso já foi. Já está cortado, infelizmente. Inclusive, os estoques. Todo artesão tem seu estoque. Ele quer ver como a madeira dele está envelhecendo, ele acompanha isso. E nem todo envelhece bem. Já se tentou fazer de outras madeiras, e a solução foi que não, nada é mais incrível que o pau-brasil. Essa regulação cair nas costas do músico não vai resolver em absolutamente nada a questão do contrabando de madeira. Eu tenho 35 anos de carreira, 31 anos de OSESP, eu tenho 250 gramas de pau-brasil comigo em 2 arcos. Essa é a minha participação. E os outros músicos todos, os que tem muito, tem gente que coleciona, tem 20 arcos, 30 arcos. Isso dá 1,5 kg de madeira? 2 kg de madeira? É muito pouco. É muito pouco. E uma finalidade tão nobre. E esse tipo de burocracia, a gente conhece, músico, tudo que a gente comprou é importado, ou tem que tratar com produtos que são muito específicos, vai parar
todas as orquestras do mundo. Já estão muito preocupados. Eu recebo telefonemas, a gente conversa, estão alarmados com essa questão. Não da conservação, mas da burocracia que isso vai gerar e vai impedir. Eu já estava dizendo isso lá na Sala São Paulo. A próxima vez que um músico tiver que vir da Europa para o Brasil, chegar aqui, tem que ter um documento, sei lá das quantas, o cara fala, eu não vou. É mais fácil não vir. Já é custoso, já é caro. Os preços, só por conta disso, já saltaram. Antigamente a madeira era muito barata, hoje uma baqueta... A baqueta é aquele tira de madeira. Na Europa já está sendo comercializada a 250 €. Por quê? Porque é escasso. E enquanto houver demanda, vai haver oferta. A gente sabe disso, porque senão não haveria tráfico de drogas, né? Do tanto que é reprimido, é tudo ilegal. Mas, pô, como é que existe? Existe regulação, existe fiscalização, e a fiscalização é severa. Mas agora a gente vai acabar punindo, entre aspas, a pessoa que não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque o traficante, ele não se preocupa com a legislação. Ele não vai ler a lista da CITES para saber que madeira aqui. Ah, não, essa aqui dá mais trabalho. A penalidade para ele é a mesma. Se, desde 2007, quem extrai madeira ilegal é criminoso e vai ser tratado pela legislação. Se está no anexo 1, só vai prejudicar quem trafega com esse material. Estamos aqui falando de músicos. Imaginam os milhões de outros artefatos que são feitos para o Brasil e que podem ser confiscados à revelia em qualquer momento. O sujeito vai entrar com uma caneta. Em São Paulo tem um sujeito que faz canetas de pau-brasil, são lindíssimas. Que madeira é essa? É pau-brasil. Então, você tem um certificado? Não, então está preso. O problema não é a conservação, senhoras. É a burocracia que isso vai gerar. E nós sabemos que burocracia é um prato cheio para corrupção, para coisa mal feita, para atrapalhar a vida de todo mundo. Agora mesmo, né, dizem que por uma burocracia vai ter que chegar 1h30 antes do voo, porque não permitiram fazer um check-in eletrônico. Uma coisa tão simples. Imagina só, na minha orquestra, 1/3 da orquestra é instrumento de cordas. Mais. 3/5 são instrumentistas de cordas, todos têm arco. E todos, quando viajamos, a gente leva um arco a mais. Porque Deus que nos livre quebrar um, né? Mas pode acontecer. Ou escapar uma peça. Imagina só isso passando no aeroporto. 70 pessoas olhando o documento, um sujeito tentando identificar que se aquele material, se aquele documento em português ou em inglês, ou se aquele funcionário foi treinado para olhar para aquilo, é uma coisa impensável. O que vai acontecer é que a gente vai acabar com o trânsito das orquestras. Bom, falei com a representante lá de Berlim, ela estava muito preocupada. Ela disse, falar isso com você, comigo, ela foi muito simples, você vai entender. A população, em geral, não percebe. E nós estamos falando só dos instrumentos. Existem outras peças de instrumentos que são feitas de pau-brasil também. Escravelha de violino, queixeiras, teclas de instrumento de percussão. E por quê? Porque funciona. E é uma finalidade nobre de pessoa. Molduras de quadros. Vai para um bom museu e muitas molduras de quadros são feitas de pau-brasil. Então, vem uma exposição de fora para o Brasil e os quadros vão ser apreendidos porque as molduras são de pau-brasil. Quadros de 100, 200, 300 anos, pinturas incríveis, esculturas, adornos. A gente acaba que pune quem não participou da devastação. Essa é a preocupação, essa é a nossa preocupação. A gente concordou, todos nós aqui, já conversamos mais do que aquele dia na Sala São Paulo, que é claro que não tem que ter tráfico. Tem que combater. Eu sei que nós somos 16 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 1/3, 2/3 disso é floresta. Não há força fiscalizatória no mundo capaz de olhar se eu não vou ali agora e corto uma árvore. É a realidade. Mas essas coisas não simplesmente desaparecem, que elas passam pelas barreiras alfandegárias. E lá, sim, que seja feita a apreensão, que essas pessoas sejam presas ou respondam pelo seu ato ilícito, que exista aí os fornecedores, as madeireiras, tenham que fazer sua declaração de estoque, falar, não, comprei, a gente
conscientiza a população, conscientiza os músicos, diz não comprem isso de fontes que não sejam seguras, apesar de que não existe isso. A gente não está falando de traficante de arco, de traficante, músico, compra dele. Encomenda um arco com ele, ele faz 30, eu fico com um, os outros 29, ele vai ter que tentar vender para outra pessoa. É isso aqui, nós estamos falando de um comércio minúsculo, de uma parcela pequeníssima, né, da questão exploratória da madeira, e muito nobre. Então, eu queria deixar aqui esse meu depoimento, que já foi feito outras vezes, que a gente é absolutamente a favor de que esse comércio seja regulado na origem. Porque tentar regular o produto que já está pronto vai trazer uma barreira intransponível para todo mundo que viaja. Ou não precisa nem viajar. Se eventualmente você vai ser fiscalizado em qualquer momento. Existem instituições, escolas, museus, famílias que têm esses instrumentos guardados em casa há décadas, há centenas de anos. Isso, todo mundo vai cair na ilegalidade durante um prazo. Depois desse prazo pode haver até o confisco. Porque se você não tem como dizer que aquilo, a procedência, eu não tenho como dizer a procedência, eu sei de quem eu comprei, eu não sei onde foi que ele conseguiu o material. Então, para terminar, os músicos, nós aqui do fórum, nós concordamos que e apoiamos que essa madeira seja certificada na origem e não no material acabado, e que flagrantemente tem décadas de manufatura que está pronto, está cortada há muito tempo. É isso. Obrigado. Bravo. Eu agradeço muito todas as falas. Eu acho que é sempre muito importante. Eu acho que a gente ir construindo juntos. Eu acho essa resolução, né, eu acho que é um desafio para todos nós, né, manter a preservação do pau-brasil e, ao mesmo tempo, conseguir compor todos os desafios que isso implica. Então, que bom que a gente está podendo ter essa conversa. Eu acho que eu reforço ainda o convite a gente poder conversar mais. A gente do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto está à disposição também para o que for necessário. E eu acho, se vocês me permitem, eu queria abrir para algumas questões da plateia. Eu acho que a gente tem um tempinho, né? Onde vai? Ó, eu vou pedir. Desculpe o meu desconhecimento, mas como você falou de uma forma, o IPCI, eu não sei o que é IPCI. Então, eu gostaria que você esclarecesse o que é o IPCI e por que esse IPCI causa tamanho terrorismo, está causando verdadeiro terrorismo no setor. Dilmar, deixa eu só te pedir para você se apresentar, eu acho que seria importante. Pois não, eu sou Diomar Silveira, diretor da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Pegar mais umas duas. Exatamente. Fazemos grupos de 3 perguntas. Ali. Márcio Norton. Oi, bom dia. A minha pergunta é de leigo, naturalmente. Eu aproveito... Oi? Eu sou maestro, músico, flautista, não trabalho com arcos, não. Mas a minha pergunta é mais simples. Todos nós estamos reconhecendo que o pau-brasil é um tesouro, é o ouro para nós. A culpa de quem será que só agora que a gente está pensando nisso? Não são anos que estamos vendo que está faltando essa madeira, que vai acabar. Então, qual o órgão que deveria incentivar? O Brasil não devia incentivar, traçando um paralelo. Há anos atrás, a gente nem sabia o que era tilápia. Hoje, nós temos produção de tilápia que vai para o mundo inteiro. Então, não seria o caso de... Eu também não sei quanto tempo leva uma árvore para crescer. E a outra pergunta que vai para o Archetier, de uma árvore ou de 1 metro cúbico, quantos arcos se produzem, né? Então, eu acho que a coisa começa por aí. Será que nós estamos acordando tarde demais agora para esse tesouro? Fazemos mais uma. Quem que... Professor? Rubens?
Bom dia, meu nome é Débora, sou violista da Orquestra Sinfônica Brasileira e, por isso, me sinto muito bem representada na fala do Jefferson. Sou também gestora ambiental e me sinto muito bem representada na fala das senhoras aqui do IBAMA. E, Eulícia, que prazer te ver e te ouvir aqui. É muito importante a Funarte nessa discussão. Quando ouço que o IBAMA já está discutindo isso, eu acho que a gente percebe aqui que a discussão ainda falta muito, né? A gente precisa ampliar e aprofundar demais essa discussão, inclusive internacionalmente. O IPCI é a International, uma coligação internacional de proteção do Pernambuco, que é o pau-brasil, que eles chamam de Pernambuco, Edilmar. Eu acho que a gente deveria, inclusive, sair daqui pensando se devemos ou não adiar essa colocação do pau-brasil no apêndice 1, porque a discussão ainda tem muito caminho para percorrer. E, antes da gente pensar em certificado, passaporte, ou o que for para o músico, a gente tem que pensar justamente nesse caminho anterior, porque já é difícil viajar com instrumento hoje em dia, para carregar instrumento dentro do avião. Cada alfândega é uma coisa, cada polícia é uma coisa, cada empresa entende de uma forma como o instrumento deve ser carregado. Imagina um plus nessa confusão toda. Então, eu gostaria de sair daqui sabendo que vai ser repensada a questão de se colocar este ano, nessa cópia ainda, a transferência do apêndice 2 para o apêndice 1. Isso seria muito interessante, porque a gente pode e deve ampliar essa discussão. Tem muitos atores interessados nisso. E a outra questão é a itinerância da nossa atividade exige uma flexibilidade em várias questões, seja no embarque. É muito complicado, realmente, você botar 70 músicos num avião. Você não consegue ter o avião só para os músicos, então a gente é um incômodo tremendo. E, realmente, vamos atrasar a vida de muita gente fazendo o embarque com passaporte musical. Isso não vai ser nada fácil. Agora, o IPCI, né? Eu não sei se eles estão falando exatamente isso, que a gente não vai ter a possibilidade. É exatamente como o Jefferson falou também. A gente vai ter uma dificuldade tremenda, porque a gente conhece a burocracia nossa, a dificuldade, está tendo dificuldade de regulamentar isso. Imagina para você conseguir realmente retirar o seu produto que você plantou. Não é que eles estão dizendo que não vai conseguir. É a dificuldade. É só para botar fake news no lugar certo. Obrigada. Obrigado. O professor Rubens, e aí a gente faz as respostas aqui, pode ser? Antes de passar para o Rubens, eu queria fazer uma observação que eu não sei se todos têm essa clareza que está na fala da Débora. Existe a possibilidade concreta de que essa decisão se dê em novembro e os músicos não estão sendo ouvidos. Por isso que há uma urgência. Não é uma hipótese vaga. Existe a possibilidade concreta que daqui a 4 meses essa legislação mude e nós não estamos sendo ouvidos, nem começamos a ser ouvidos ainda. Só queria colocar isso. Gostaria só de fazer uma solicitação à nossa colega da Funarte que defenda, sem passaporte itinerante, sem certificado, sem papel, sem burocracia. Vai ser a morte da nossa profissão. É muito sério. E nós temos que, quando eu falei ontem sobre a questão do problema conceitual, aí, de novo, indústria acha que nós somos indústria da cultura. Olha o nome, indústria, né? Essa indústria alienada da cultura, eles acham que nós somos uma coisa só. Ou seja, nós não somos nem 0,0001% da indústria, de fato, da indústria da cultura. Nós somos um artesanato diferenciado dessa singularidade. A gente tem que aprender a separar indústria da cultura do que a arte. E, realmente, eu sou professor titular da Universidade de São Paulo, sou maestro da USP Filarmônica. O prejuízo que vai ser causado isso à nossa profissão internacionalmente, e a gente sente assim, o IBAMA tem que mudar de postura. Não está nos tratando bem até agora, não nos ouviu, tem que ter uma outra postura. Nós vamos ter que acionar, inclusive, deputados para ver se essa discussão seja séria, porque a nossa profissão é digna, é histórica, é arte. Vocês estão nos tratando como lixo.
Então, está na hora de ter uma autocrítica da parte de vocês, dos órgãos ambientais. É claro que nós somos a favor da conservação da natureza, é claro que a gente sabe que deputados bandidos votaram agora nessa lei de devastação, que tem até a ver com o imperialismo estadunidense aqui na busca de minerais raros. A gente sabe disso. Nós somos aqui, essencialmente, amigos da natureza. É que vocês estão querendo ser inimigo da arte, colocando a gente num bolo que não é justo. Tá bom? Então, acho que tem que ter um momento, a Funarte nos defenda, sem burocracia, sem papel. O artista que toca o instrumento de arco está livre. Ponto. É lei, tem que ser assim. Nós não podemos entrar nessa papelada que vai ser pior que Kafka. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, Cláudia. Deixa eu só complementar. O IPCI, né, IPCI, é também representante da indústria. Então, eles representam, como se fosse a ANAFIMA daqui do Brasil. Lá fora, no exterior, eles representam a indústria, né, a indústria de fabricação do arco de violino. Em 2007, quando o Brasil propôs a entrada do pau-brasil na CITES, a gente queria que na anotação tivesse também o controle do arco do violino. Tá? Então, ia ser anexo 2, arco de violino, não ia precisar de nenhuma licença para músico transitar. Uma condição para a entrada da espécie na CITES foi que, uma condição dada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, foi que saísse o arco de violino, porque eles não queriam emitir certificado de origem para o comércio, né? Não estavam nem pensando nos músicos. Realmente, o Brasil se preocupou tarde para colocar a espécie na CITES, né? Foi só em 2007 que foi a proposta, né? E a CITES existe bem antes, né? Quando a gente levou a proposta para a COP passada, a gente colocou uma anotação dizendo que os músicos estariam isentos de qualquer documento para transitar. O IBAMA está preocupado com os músicos, então a gente fez essa, na anotação, se vocês forem ver lá no site da CITES, está essa anotação lá. Da proposta original foi isso, né? E lá foi rechaçado também. E aí mudaram a anotação, mantendo no anexo 2, com o ônus para o Brasil para emissão de certificados de exportação para os arcos fabricados. Ou seja, desde a COP passada, que o ônus está somente para o Brasil, e foi por isso que a ANAFIMA agora está apoiando a proposta. O que veio na minha ideia agora, e que a gente já conversou, inclusive, com o MRE, e que a gente poderia manter como levar para lá, para a COP, né, como uma proposta, é de isenção dos músicos. Tá? Fazer e é possível, não tem nada, nenhuma regra na CITES que fale que isso daí não pode ser. Então, a gente manteria a proposta de anexo 1, que atingiria o comércio, a indústria comercial, não os artesãos. A gente teria que ter licença, sim, para, se fosse exportar, não para fazer internamente, tá? Porque CITES é comércio exterior. Então, um arco saindo comercialmente teria que ter uma licença CITES. Um arco saindo para fins pessoais não teria que ter licença CITES, que é isso que a gente faz para violão da Albergia Nigra, né, que está no anexo 1. Então, uma proposta que a gente poderia fazer para o Ministério das Relações Exteriores é colocar essa condição de não exigir passaporte musical, nenhum documento para músico, para orquestra, para isso. Claro, aí tem o músico saindo pessoalmente para ir para lá, ele pode ter uma licença de uso pessoal, né? A gente poderia ver isso aí, que é a regra da CITES. 3 anos é o passaporte que está. O passaporte a gente estava querendo, de uma forma bem simples, construir, sem comprovação de origem. A gente sabe que vocês não têm nenhuma nota fiscal, sabe? Que são anos e anos que vocês têm aquele instrumento musical, e não tem sentido
a gente querer criminalizar o instrumento que está com vocês, né? Essa é a nossa ideia. Eu acho que a gente poderia fechar isso, porque não é nossa vontade, não é vontade do IBAMA de burocratizar a música, de querer que vocês passem por fiscalização. A gente não é o nosso objetivo, como a diretora falou aqui, né? Então, Cláudia, posso ter uma parte? Duas coisas. Primeiramente, foi o Dilmar, perguntou o que é o IPCI. O IPCI é uma instituição americana que fica dando palpite na legislação brasileira. Eles querem regular o pau-brasil, nosso pau-brasil. Então, da maneira deles. Eles cuidam lá da vida deles e nós cuidamos. É uma instituição alienígena na nossa causa. Eles têm interesse pessoal no material bruto para a indústria. E, nessa mesma linha, a tal da ANAFIMA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Instrumento Musical e Acessórios, não tem... Eu acho que aqui ninguém sabe o que é isso, né? Eles não têm absolutamente nada a ver com a gente. Nada, nada. É uma associação que congrega, lá no Espírito Santo, acho que dois fabricantes. Quando eles perceberam que isso ia acontecer, procuraram uma representatividade. Encontraram a ANAFIMA. A ANAFIMA trabalha com som de carro, alto-falante e um ou dois fabricantes no Espírito Santo. Não representa a nossa classe em absolutamente nada. É que, como eles são grandes na indústria, e eles procuraram o IBAMA e o Daniel, que é o presidente, inclusive atravessou a nossa pauta, na verdade, porque nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Então, quando a Cláudia cita a ANAFIMA, ela sabe disso, que nós já conversamos, nós não temos absolutamente nada. Nenhuma instituição que eu conheça é associada à ANAFIMA. É uma indústria, é um negócio muito grande, que para eles isso tem uma regulação diferente, né? A indústria trabalha com... Não é nem o IBAMA que regula a indústria, são outros departamentos, né? Então, só queria deixar claro que nós não temos absolutamente nada a ver com a ANAFIMA. E o IPCI não tem que meter o dedo na madeira brasileira. Daqui cuidamos nós. Obrigado. E talvez reforçar, enquanto a gente está aberto, eu acho que o fórum, que representa grande parte das instituições de música de concerto, que utiliza desses instrumentos, e nas diferentes esferas, as orquestras profissionais, as orquestras sociais, enfim, eu acho que a gente está muito à disposição para debater sobre isso, né? E poder, como vocês colocaram, achar um caminho que realmente represente e que não tenha nenhum problema posterior, por gentileza. Se em algum momento aqui da nossa fala ou dos nossos gestos nós demos a entender que o IBAMA é contra a música, eu peço desculpas aqui. Não é nossa intenção, de jeito nenhum. Aliás, eu sou uma baiana que admiro bastante a música e todos nós reconhecemos muita importância. É a cara do Brasil, né? A música é a cara do Brasil, então não tem como nós fazermos isso. Mas, por outro lado, a gente sabe que os únicos que têm um compromisso verdadeiro, até então, de preservar e proteger o pau-brasil somos nós. Cada brasileiro aqui. E aí eu não estou falando como IBAMA, estou falando como brasileiro aqui. Então, nós temos o compromisso de fazer isso. E, se nós não pensarmos em estratégia para que isso aconteça lá fora, por isso que a preocupação lá fora. Por quê? Porque, no fundo, eles não querem comprovar o que é ilegal lá fora. E, quando eu estou falando isso, não estou falando do músico, porque não tem como... a intenção nossa de partir para a Citizoom é dar um corte até então. Até então, quem é músico e quem tem isso está legalizado, e daí para trás, daí para frente, ele comprovar a origem. Porque é isso que nós queremos, não fazer o esforço só do Brasil. O Brasil tem o melhor sistema de controle de floresta do mundo. Do mundo, o Brasil tem. Os estados usam, o IBAMA usa, o melhor. E, ainda assim, temos fraudes todos os dias. A gente encara fraude todos os dias, o tempo inteiro, porque criminoso tem tempo para fraude, né? Enquanto o servidor público está preocupado para colocar o país para andar, vocês sabem que o criminoso está ali todos os dias, né? Então, assim, tem fraude todos os dias. Esse processo de pau-brasil e muitas outras proteções de outras espécies, entrou há pouco tempo o IP, com o Maru, que fizemos também esse mesmo processo é um estudo feito por diversas mãos, não só pelo IBAMA,
mas a pesquisa tem nos ajudado muito, os usuários também têm nos ajudado muito. Então, eu peço aqui, encarecidamente, que a gente se una para proteger. Se não for dessa forma, é de uma forma diferente. Eu peço, assim, de forma muito humilde, que, quando vocês forem se apresentar, vocês falem sobre a importância do pau-brasil. Para quem não conhece, para quem está lá fora, quem é o público que gosta da música, mas nem imagina o que nós estamos discutindo aqui hoje, sobre a importância do plantio de pau-brasil. Parabéns pelo plantio do... Quero aí conhecer o plantio o melhor do pau-brasil. Sabe? É importante que a sociedade brasileira ela se una conosco nessa proteção. Então, não é IBAMA contra a música, nem música contra IBAMA. Não é isso. A gente está pensando na proteção e das próximas gerações, né? Porque os filhos, os netos, vão ter que também ter pau-brasil para poder fazer arco, não é? Então, assim, a menos que a gente se limite só, cada um com o filho, com passagem de herança do pau-brasil, né? Mas a gente sabe dessa importância. Então, assim, para além dessa discussão aqui, nós nos colocamos à disposição, a gente tem conversado bastante com o Mink lá em Brasília sobre isso, a preocupação deles, da Roberta, tem sido a de vocês, repetem para a gente lá, e se isso acontecesse dessa forma, mas a intenção nossa realmente é valorizar a orquestra brasileira e valorizar o produto brasileiro. O arco de violino é um produto brasileiro, ainda que seja feito de forma ilegal lá fora. Então, nós precisamos colocar isso como um ativo brasileiro da nossa música, da nossa formação. E é isso que eu peço a vocês que nos ajudem, ou de uma forma, ou de outra, ou fazendo, aqui são as técnicas especializadíssimas aqui, ou fazendo de uma forma, ou utilizando o certificado de orquestra, que vale por 3 anos, ou dando a isenção. Nos ajude a pensar nisso, né? Nos ajude, que nós precisamos, como brasileiros, muito da opinião de vocês, tá bom? Okay. Depois o Nelson, Ripper, Nelson e Maurício. Ok. Bom dia a todos. Eu sou João Guilherme Ripper, compositor e membro do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Eu agradeço a sua fala. Eu acho que, claro, que a nossa intenção é justamente contribuir. Todos nós somos a favor da preservação do pau-brasil. O que me estranha muito é que a proposta que vocês vão apresentar na COP20, no item 6.5, ela reconhece os efeitos deletérios que essa inclusão terá na circulação dos músicos. Está lá escrito, os músicos serão afetados. E em que momento nenhum o IBAMA, até agora, nos procurou. O meio só tomou conhecimento do assunto através da imprensa. E, a partir disso, nós nos mobilizamos. Nós não fomos informados pelo Ministério, nós não fomos informados pela Funarte, nós não soubemos através de vocês. Nós temos um número expressivo de orquestras no país, e, por conta disso, um número expressivo de músicos que poderiam ter sido consultados lá atrás, inclusive porque não é a primeira vez que essa proposta de levar o pau-brasil para o anexo 1 é feita, né? Então, eu acho que essa parceria já podia ter acontecido há mais tempo. Eu lamento que a gente só tenha agora, nós estamos provocando esse diálogo, e não vocês. A outra coisa é que, na esteira do que você falou, e o Jefferson também, nós temos vou usar uma expressão estadunidense. Nós temos um soft power muito grande quando nós reconhecemos que o som das orquestras do mundo inteiro é um som feito com uma madeira brasileira. Eu acho que isso podia ser feito de uma outra forma. Em vez de engargalar a circulação das orquestras, criar, e isso é uma proposta que nós vamos apresentar aqui como fórum para vocês, realmente contribuir e que as orquestras brasileiras divulgam nosso som, e o som de todas as orquestras do mundo é feito com madeira do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma agenda positiva e não uma agenda impositiva, como vocês estão propondo. É a minha contribuição. Obrigado. Nelson, bravo. Passa a palavra para o Nelson, e depois ao Maurício, e depois fazemos essas 4 e fechamos.
Bom dia, sou Nelson Kunze, da revista Concerto de São Paulo. Adorei a fala do Jefferson, eu acho que é bem a nossa percepção disso tudo. A gente reconhece a importância mais que urgente da defesa da floresta brasileira, da defesa do pau-brasil, e a gente também reconhece o desafio que isso significa para o Brasil e para o IBAMA, né? Agora, nos parece que essa proposta de passar o pau-brasil do apêndice 2 para o apêndice 1 é assim a solução fácil de sair bem na foto, na COP30 de Belém, entendeu? Assim, tipo, olha, o Brasil preocupado com a floresta e com a Mata Atlântica e com o pau-brasil. Então, vamos fazer isso. E vai sair bem na foto mesmo, sem reparar no prejuízo que isso vai causar para a gente. Pelo que o Jefferson falou, o fato da gente ter entrado no apêndice 2 do CITES já foi um grande marco para a proteção da floresta. E está tudo colocado em termos do crime que é a comercialização, o contrabando do pau-brasil. Então, eu acho que a proposta que ele faz é exatamente isso que a gente precisa, é controle nosso na fonte da destruição, né? Agora, a minha pergunta é para o Jefferson. Jefferson, acho que veio aqui uma proposta bem concreta de criar essa isenção para o músico e para as orquestras, quer dizer, para a música. Isso seria aceitável, quer dizer, dentro dessa ideia de passar o pau-brasil para o apêndice 1, com essa isenção, isso resolveria o nosso problema? Bom, se não muda nada do que está agora para a gente, estou falando só do aspecto do músico. Se existe uma isenção, sim, sem papel nenhum, como disse bem o Rubens, sem papel, certificado, sem nada disso, sim, seria problema nenhum. Agora, eu não posso dizer com relação aos artesãos e como seria o comércio. Mas, sim, claro, perfeito. No que vai mudar? Nada. Então, aí, a gente concorda que... Deixa eu voltar. Mas lembrando que, como foi dito, já se tentou isso e, na hora que houve a COP, não foi possível. Há o risco de que lá tudo aconteça diferente. E aí... Bom, mas isso é uma proposta brasileira, né? A alteração à proposta brasileira. Ninguém está esperando isso. Se nós propusermos, a proposta vai conforme as senhoras redigirem, né? Não é que... Não foi demanda do mundo, coloquem essa madeira, não. Isso é o problema nosso, né? Então, se houver uma isenção, acredito que... Eu acho que a gente tem duas sugestões que apareceram, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso também nesse processo de amadurecimento. A gente tem a possibilidade da isenção, que já foi proposta, que a gente pudesse amarrar isso, e também o adiamento da inserção na COP agora, para que a gente possa ter um tempo, a gente possa mergulhar, realmente talvez ter um grupo de trabalho contundente juntos para poder chegar, acho que numa resultante mais efetiva. Esse a gente não está tomando os pés pelas mãos, porque já que está tudo tão rápido, como disse o Ripper, a gente está tratando isso faz 2 semanas, 3 semanas, apesar de ser assunto ser antigo, se pudesse adiar isso para que a gente amadureça e não tenha que depois remediar a situação novamente, né? Tem aquela história da única ararinha que existia, eles levaram para o cativeiro, trataram e soltaram, veio um gato e comeu, né? Acabou. Então, assim, a gente precisa amadurecer isso para não ter um desdobramento, né? Colocar tudo numa tábua rasa e aí acabar. Fazemos, só pra... Posso só pra... Eu acho que o comércio tem que se liberar. Eles não estão vendendo um arte. Não é da mesma forma que muitos sabem, pode ter a liberdade de saber fechar o seu arte. O artista como um artista. Débora, a atual situação do anexo 2, né, que foi incluído... Pois é, não. O pau-brasil foi incluído no anexo 2, né? Foi em 2022? Não foi em 2022? Em Panamá, né? Então, a proposta inicial... Não, 2002. 2022. Teve uma reunião no Panamá, vocês queriam incluir no anexo 1. Aí não foi aprovado, né? Parece que vocês sofreram pressão internacional. Agora, no anexo 2, quem está sendo prejudicado são os artistas brasileiros.
porque os estrangeiros estão rindo da gente. Eles, não está bom para a gente, não. Porque eu expunha anualmente em Music Hall, em Paris, e já fui a Mondo Música, Cremona, não vou mais, porque me aconselharam a não ir, por causa dos jalus, dos ciumentos lá, de me denunciarem. Não é? Eles poderiam me denunciar, está vendendo arco ilegal, não é? Entrou ilegalmente na Europa. Então, eu não fui mais. E também meus colegas brasileiros homólogos estão fazendo arco em IP. Logo o IP vai ser proibido também. Já está na mira. Sei que me falaram que está na mira. Já está no anexo 2, não está? Está no anexo 2. Eu sei. Porque tem muito, né? Qual a utilidade do pau-brasil? O pau-brasil é só para fazer arco, né? IP a gente faz assoalho, né? Faz bancada, que é madeira pesada, resistente. O pau-brasil é só arco. Então, o uso pelos artesãos é mínimo, né? Já foi reiteradamente falado isso aqui, né? Todo mundo sabe, né? Que a quantidade que a gente precisa é mínima, né? E nós estamos sofrendo com isso. Eu queria falar aqui perante todos vocês, né, que a gente falou muito pouco sobre os artesãos, né, brasileiros. Os franceses estão muito confortáveis. Inclusive, eu conversando com eles, a semana retrasada, eu estive lá. Ele falou, não, annexe 2, ça va, c'est parfait pour nous. Parfait pour nous, mas pas pour nous, au Brasil. Maravilha. Só para a gente fechar os trabalhos, Maurício, e a gente fecha. Ok? Tá bom. Bom dia, todo mundo. Maurício Cruz aqui, sou gestor cultural e consultor do Instituto Bacarelli e de alguns outros programas sociais de educação musical e inclusão social. E a minha pergunta vai um pouco para a Eunice e também para os colegas aqui do IBAMA e para o Luísio, que é sobre justamente essa questão. A gente está sempre preocupado no que vai exportar para lá a matéria-prima para depois ser processada e voltar com esse valor agregado enorme para o Brasil. Sendo que a gente não está discutindo aqui, talvez por isso que eu queria entender de você, Ulisses, se existe algum fomento e alguma pesquisa e diálogo por parte do Ministério da Cultura de fortalecer justamente a cadeia produtiva e o conhecimento dos archetiers aqui, para que isso possa se tornar, de fato, uma produção nacional que realmente seja expressiva. A gente não tem só a demanda das orquestras profissionais daqui, mas de centenas de programas sociais pelo país. Né? E isso a gente sabe que o Brasil está se tornando uma grande potência dentro da área da música e da formação musical de excelência. Para tudo isso precisa de arco. Né? Então, isso está sendo discutido, está sendo colocado na pauta, como é que esse setor, de fato produtivo, e que, em vez da gente olhar para os gringos europeus e americanos e comprar o arco de lá, por que o Aloysio, por exemplo, não lidera um movimento de vamos formar a próxima geração de archetiers e fazer com que, pegando o carona que o Kipper falou aqui, então, vamos construir outra agenda positiva em relação não só às orquestras do mundo tocarem com os arcos feitos da nossa madeira, mas também que elas toquem com os arcos produzidos por nós, com a nossa própria madeira. Então, como que vocês encaram isso e como que isso está sendo discutido dentro dessa pauta? Que eu acho que isso sim é trazer para a COP30 algo que fosse, de fato, uma agenda positiva, construtiva e também para fomentar o manejo sustentável da madeira de pau-brasil aqui. Né, que você vai gerar outros empregos dentro da cadeia de forma sustentável, né, e não de uma forma predatória. Então, fica aí. Maurício, obrigada, ótima essa sua proposição. Na verdade, bom, sim, que eu saiba, nós não estamos ainda discutindo isso assim dessa forma dentro do Ministério, e eu acho que isso envolveria outros órgãos, até do próprio Ministério, eu digo, a recém-criada Secretaria da Economia Criativa, o próprio IFAM, né, ele tem o inventário também dos modos de fazer, né, que é o inventário do patrimônio imaterial, e aí, quer dizer, a gente pode constituir aí um grupo que una, que agregue várias instituições do Ministério da Cultura, inclusive
para esse fortalecimento, ou seja, pensando nesse modo de fazer, pensando nessa economia, nesse profissional brasileiro, nesse arco brasileiro, como podemos, e aí, claro, com o IBAMA também junto com a gente, né, como podemos fortalecer essa prática, esse modo de fazer, essa profissão, esse comércio, mas, claro, o comércio, obviamente, legal, né, e transformar isso numa, né, na nossa bandeira, né, inclusive para o mundo, né, em termos de visibilidade aí do que fazemos de uma forma muito bem feita, com excelência, a partir de um conhecimento que é um conhecimento, né, secular, um conhecimento antigo, né? Então, é uma ótima proposição, e eu acho que isso também tem que entrar como pauta nossa, né? Muito boa a sua... de uma escola de archeteria Sim. brasileira. Não é? Nós tivemos Criação? até, exatamente, né? Por que não? Uma ótima sim, ideia. Sim. Inclusive, eu gostaria de liderar isso. Pois há até todo um movimento agora, né, que é o movimento dos técnicos, que são artes técnicas, né? Eles querem ser reconhecidos como artistas técnicos. E há todo esse movimento das artes técnicas que também chegam até nós e reivindicam políticas para as artes técnicas. Então, eu acho que isso está bem nesse momento, né? Cabe fazermos aí uma concertação. E pararmos de vender matéria-prima, né? Sim. Pararmos de... aquela questão... quem falou, Richard, né? Enfim, né? Esse pensamento que ele falou do colonizado, né? Justamente isso, né? A gente exportando e mostrando ao mundo o nosso conhecimento, não só a nossa matéria-prima, mas o que temos de melhor em termos de saber fazer, de conhecimento e de pesquisa também. Claro. Isso também acontece no minério, né? A gente vende minério bruto, em vez de beneficiado, né? Dando emprego para vários brasileiros. Né? Bom, gente, essa é uma ótima conversa, né? Eu acho que a gente poderia ficar debatendo aqui o dia todo, mas a gente tem o tempo. E então, para finalizar, primeiro eu queria agradecer todos e todas vocês por essa conversa. Eu acho que espero que seja uma conversa inicial, reforço que a gente está à disposição. E eu queria chamar o professor André e o Ripper para a gente montou um texto manifesto para que também possa servir de balizador nesse debate, para que a gente possa compartilhar com todos os colegas do fórum e também fazer pequenos ajustes para a gente poder seguir, então, como encaminhamento dessa nossa primeiro encontro. Então, muito obrigado. Eu chamo o professor André e o Ripper. Se puder ampliar um bocadinho. Ok, eu acho que esse texto, ele foi, só para explicar a todos os colegas e vocês, nós tivemos aquele encontro lá na OSESP, foi um encontro remoto, várias pessoas participaram, como o Ripper ressaltou, nós entramos nessa pauta muito tardiamente, não é? Soubemos através da imprensa e até de colegas no exterior que entraram em contato conosco, dizendo, olha, há uma discussão em torno do pau-brasil. Então, a partir daquele encontro da OSESP, em conversas com vários colegas, nós formatamos esse documento que trata especificamente desse tema, que pode ser o documento para o início da nossa discussão agora, realmente em conformidade com a Funarte, com o IBAMA e com os demais gestores, ressaltando o que o Jefferson disse, que a indústria tem outros interesses que não são os nossos interesses. Tá bom? Então, eu vou ler para vocês. Tá? O Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, entidade que reúne e representa artistas, gestores e profissionais brasileiros que atuam nessas artes, vem manifestar sua oposição à decisão do governo brasileiro, através do IBAMA, de propor a inclusão do pau-brasil no anexo 1 da CITES, Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas de Extinção,
Tal medida impede o exercício profissional de músicos clássicos com impacto internacional. Defendemos o manejo sustentável e medidas de combate à exploração e comércio ilegal do pau-brasil, matéria-prima primordial e insubstituível para a fabricação de arcos dos instrumentos de cordas. Todos os arcos de qualidade de violinos, violas, violoncelos e contrabaixos utilizados por instrumentistas profissionais são fabricados com pau-brasil. O som das orquestras do mundo inteiro é moldado pela nossa madeira. Entendemos, porém, que a atual classificação no anexo 2, vigente desde 2007, é absolutamente suficiente e consentânea com os objetivos do IBAMA de proteção de espécies nativas. A nossa classificação, a nova classificação, além de não incrementar qualquer utilidade nesse intento, apenas terá o efeito de automaticamente empurrar os instrumentistas de cordas para a ilegalidade, trazendo obstáculos intransponíveis para as viagens de solistas e orquestras, colocando em risco a organização de turnês e masterclasses internacionais fundamentais para a difusão da cultura no mundo. O próprio IBAMA, na proposta enviada à CITES, reconhece explicitamente no item 6.5 os efeitos deletérios que a medida trará para músicos de cordas. Causa surpresa que, nesses 18 anos, os maiores afetados pelas medidas não tenham sido consultados. A proposta de solução, através de emissão de um passaporte musical brasileiro, considerado como compensação para mitigar os efeitos coercitivos da medida, é totalmente inadequada pelas seguintes razões. A. Processo burocrático de autorização desnecessário e ineficaz. B. Insegurança de sua aceitação universal. C. Disputas jurídicas nacionais e internacionais. D. Inviabilidade de registro de milhões de arcos existentes no país e espalhados pelo mundo. E. Dano irreparável à imagem do Brasil no mercado internacional da música clássica. Reafirmamos que, além de não auxiliar na proteção, a inclusão do pau-brasil no anexo 1 da CITES pune e criminaliza os músicos que adquiriram, muitos deles há décadas, seus arcos de Chartiers, ameaçando a circulação de milhões de artistas com seus instrumentos de trabalho. Por todo o exposto, propomos que, 1. O pau-brasil seja mantido no anexo 2 da CITES por ocasião da COP20, que acontecerá no Uzbequistão em novembro próximo. 2. Dentro do regramento atual, que o IBAMA finalmente implemente medidas eficientes de fiscalização e rastreamento, além de regular o plantio e manejo sustentável. 3. O IBAMA passa a incluir neste debate o Ministério da Cultura. Isso veio no momento em que a gente, inclusive, não sabia, né, que a Funarte já estava nisso. Tá? A gente pode até modificar alguma coisa ainda nesse documento. As instituições musicais e outros órgãos de representação de classe no Brasil. 4. Iniciar uma campanha nacional junto às orquestras e instrumentistas em defesa da preservação do pau-brasil e da Mata Atlântica. Ou seja, o IBAMA pode contar com todos os músicos, todas as orquestras do Brasil na defesa do pau-brasil, uma campanha que nós nos propomos a fazer junto com vocês. Tá ok? Então, esse é o documento produzido, tá? Que nós vamos encaminhar oficialmente com essa pequena alteração. Ok? E eu proponho até que nós incluamos, se for o caso, a proposta do adiamento da resolução. Não sei como isso afeta a participação do Brasil na COP20, mas até que a gente possa realmente discutir e encontrar uma medida e não levar isso imediatamente. Ok? Ok, obrigado pela atenção. A gente já está na hora, tá? Intervenções rápidas, por favor. Eu queria só fazer uma sugestão para esse documento. Eu sou Marcão Lima, ontem eu já me apresentei. Eu queria que você colocasse aí uma sugestão que houvesse um acordo do IBAMA com o IBAMA para que ele devolvesse
a madeira para os artesãos brasileiros, para a indústria brasileira do arco. Porque a Operação Dó-Ré-Mi, ela simplesmente tirou todo o pau-brasil que estavam nas empresas, tinha pau-brasil lá de 1970, e foi todo retirado e levado para um pátio. Então, hoje, os archetiers brasileiros, que realmente... Porque o Alísio tem uma capacidade maravilhosa de fazer arco, mas ele, se fizer muito, faz 30 arcos por ano. Os artesãos capixabas, eles entregam, tem algumas empresas que entregam 300 arcos por mês. E o IBAMA foi lá, tinha empresa que tinha madeira para trabalhar 10, 20, 30 anos, e simplesmente eles levaram a madeira, porque a cor era diferente do que tinha que ser, porque o documento era muito velho, levou toda essa madeira para um pátio, está se estragando, e hoje só tem pau-brasil para trabalhar em escala que atenda esses milhões de arcos que você está falando aí, só tem pau-brasil para fazer isso na França e na Alemanha. Entendeu? Na França e na Alemanha eles estão navegando em céu de brigadeiro, porque lá o IBAMA não tem nenhuma, não pode fazer nada. O cara tem um galpão de pau-brasil. No Japão, ontem eu recebi um videozinho, uma empresa japonesa que faz arco mecanicamente. Eles têm 2 galpões de pau-brasil lá. O que o IBAMA pode fazer lá? Nada. A única coisa que pode fazer é colocando nas CITES, porque aí quem tem esses galpões de pau-brasil fora do Brasil não vão poder usar. Igual os nossos artesãos aqui, as nossas empresas daqui, não podem. O IP apareceu porque era uma alternativa. E eu, Marco Antônio Lima, todo mundo me conhece aqui, porque eu já visitei a maioria das orquestras que estão aqui representadas. Quem quiser experimentar um arco de IP, me liga, que eu mando o arco. Eu mando. O único custo vai ser devolver o arco ou comprar, se o cara quiser gostar. E eu tenho certeza que vão gostar do arco de IP. Então, eu acho que deveria de ter aí um acordo também com o IBAMA para devolver o nosso pau-brasil. Meninas do IBAMA querem responder sobre essa questão da apreensão? Na verdade, assim, o material que é ilegal tem todo um comprometimento judicial, tem todo um comprometimento do processo sancionador dentro do IBAMA, né? Não é simples assim de devolver. Agora, a subida para o anexo 1 obriga justamente isso, aos estoques que estão lá fora a fazer repatriação no Brasil, porque o IBAMA não tem competência para fazer fiscalização lá fora. Então, a subida para o anexo 1, com as restrições, como Cláudia comentou, de liberação, força os outros países a fazer o mesmo que nós fazemos aqui, apreensão de legalidade e repatriação do material, o que até agora não aconteceu, entende? Então, esse é o desafio nosso, é tentar fazer com que os países lá fora tenham um compromisso de fazer uma fiscalização, e aí a CITES obriga isso, e faria uma repatriação, que, infelizmente, até agora a gente não consegue. Eles nunca vão fazer isso. Eles não fazem isso com obras de arte. Fazem com as obras de arte da África, mas da Ásia. é porque, na verdade, eles não estão preocupados nos museus, nunca eles não estão preocupados com a proteção, né, da árvore. Né? Nós que temos esse compromisso aqui, porque daqui a 10, 20 anos vai acabar, e vai acabar mesmo. Uma última pergunta para a gente poder encerrar. Oi? Se apresenta, por favor. Então, obrigada. Meu nome é Patrícia da Rosa, eu sou pesquisadora, trabalho com a conservação do pau-brasil. É muito legal estar aqui conhecendo e conversando com vocês. A minha pergunta é sobre se esse impacto, né, que está sendo causado para os músicos, ela tem a ver com uma política de logística reversa, que está relacionada na mudança também do anexo 1 para o anexo 2. Isso tem alguma relação com logística reversa? E por que será que, até agora, os plantios existentes eles ainda não foram cadastrados? E complemento que o pau-brasil, como foi muito bem falado pelas servidoras do IBAMA, ele está com um risco de extinção mais elevado que existe. Ele está com criticamente perigo de extinção. As populações nativas elas são muito escassas, fragmentadas e isoladas entre si. Então, há um problema reprodutivo e de ruína genética.
se continuar da maneira como está, várias formas de devastação, que não é só para a retirada de pau-brasil para fazer arcos de violino, mas principalmente para a urbanização da Mata Atlântica. Então, complementando, né, essa questão. Aí a pergunta está relacionada a isso, se isso também tem a ver com logística reversa, relacionar toda a cadeia produtiva, né, relacionada ao arco de violino, e por que será que até agora os plantios que são ditos como existentes não estão num sistema nacional integrado, né, de plantios para que possa se explorar num futuro? Obrigada. O sistema que é o Sinafloc é o sistema nacional, né, que cadastra todos. E no Brasil, esse sistema está... os órgãos estaduais é quem fazem, por competência, a localização, a vistoria e identificação para que a gente possa incluir nisso, né? Ainda é competência nacional, mas a gente pode rever pela priorização e fazer isso pelo IBAMA, por exemplo, entendeu? Trazer para a competência para que a gente possa fazer isso, né? Porque e os plantios são muito recentes, né? Fora quanto tempo tem o teu plantio? Quanto tempo tem o seu plantio? Mais de 10 anos? Mais de 23 anos, é. Só complementando... Mas o de cerne não tem cerne. Tem que esperar 60 anos. 60 anos. Eu acho que 60 anos. 60, 80. Há 2 anos, uma das árvores, teve um vendaval lá em Saquarema, quebrou uma árvore minha de folha de laranja, que eu mais adoro, né? Adoro essa árvore. E mais ou menos a 2 metros. Quebrou. Aí passa um mês, eu noto no chão, ao redor dela, brotos. Uns 12 brotos. Eu fiquei, o que é isso? Nascendo. Para acabar com o pau-brasil é difícil, gente. É muito difícil. É uma árvore teimosa. Ainda bem, eu estou com medo de tirar e realocá-las em outros lugares, que seria o ideal para mim, né? É muito difícil conseguir muda de folha de laranja. É a espécie mais nobre na Bahia, né? E eu tenho medo de tirar dali, eu teria que ter uma orientação. Quem aqui já plantou pau-brasil? Levanta a mão, por favor. Aqui a gente não vale quem está aqui. Quem já toca, plantou quem muda de pau-brasil? E plantou pau-brasil já. Entre em contato comigo, por favor, tenho mudas. Bacana. Que bom, estamos juntos. Que bom. Gente, a gente precisa encerrar. Precisamos encerrar. Eu só queria um pequeno adendo. Existe uma possibilidade, até a gente sabe que, por exemplo, o agro tem financiamento para a safra, não sei o quê, de, assim, não vamos criar uma Madeirobras, porque não vai dar certo, mas assim que aqueles que plantam tenham possibilidade de um apoio através de financiamentos para aumentar essa área plantada. Marco estava falando ali que só ele plantou 10 mil mudas, doou 10 mil mudas. André, o problema maior é a irrigação. Isso é custoso. Então, irrigação. que seja para irrigação. Terra para isso. Vamos agregar isso à proposta de documento, já que nós vamos alterar. Ricardo, com você para encerrar, por favor. A gente encerra. Queria agradecer muito pela participação ativa, tanto da plateia, desses convidados e convidadas tão especiais, que a gente siga podendo discutir para chegar na melhor resolução para essa questão. Então, muito obrigado.